Então, pessoal, hoje eu quero agradecer a todos pelas manifestações de carinho, de apoio, né? Apesar da modesta contribuição que a gente tenta dar, os recursos parcos que a gente grava de uma forma ainda muito arcaica, mas a gente tem percebido que as pessoas têm recebido de bom grado o nosso trabalho, tem percebido a nossa intenção, né? Que é de ajudar, que é de contribuir de alguma forma para o equilíbrio de mundos. Hoje eu quero falar sobre um tema que foi sugerido pela nossa amiga e irmã lá de Recife, Pernambuco, a Daniele, né? Que ela pede para a gente falar sobre controle emocional. Então, assim, o controle emocional, na verdade, é a habilidade, né, que todos nós temos, né, de lidar com as nossas próprias emoções em momentos intensos, positivos ou negativos. Então, é aquela capacidade que todo mundo tem, qualquer um de nós temos, de lidarmos, né, com as nossas próprias emoções. Aí, especificamente, ela pede para falar das emoções, né, em si, do estresse e dos medos. Então, assim, pelo que a gente nota, né, esse controle emocional é inerente a todos nós. Nós temos a capacidade de ter esse controle. Quando a gente perde esse controle, não tem como, a gente precisa de uma ajuda externa, de uma ajuda fora de nós. Aí que entra a intervenção dos psiquiatras, dos terapeutas, dos remédios e de outras gamas de intervenções externas, né, que fogem da nossa capacidade de reação. Então, a gente precisa perceber o seguinte, que há coisas, as situações que são as causas e outras o efeito, né? O que causaria o estresse? Primeira pergunta. O que causaria o medo? Não é? Então, de onde vem esse medo? De onde vem as emoções que nós sentimos? De onde são originadas toda essa gama, né, de lidar com as nossas emoções? De onde vem essa capacidade que a gente tem? E de onde também vem essa incapacidade que muitos temos de conseguir entender e de conseguir lidar com isso? Vamos analisar bem. Eu, particularmente, acredito que tudo tem origem nos pensamentos. Nós potencializamos através dos pensamentos tudo que vem para nós, para o bem ou para o mal, negativa ou positivamente. Por exemplo, se chega uma notícia para nós que nós entendemos como uma notícia catastrófica, que é muito comum, né? Um exemplo corriqueiro na vida de todo mundo. Um vizinho ficou doente. Isso já vai nos causar um pensamento. E esse pensamento, nós é que deveremos dar direcionamento a ele. Se nós direcionarmos para o negativo, para o ruim, com medo de essa doença, esse mal que o vizinho tem chegar em nós, aí a gente já começa ao medo, né? É uma emoção, o medo é uma emoção. Essa emoção do medo já nos causa estresse, né? Abalo emocional, e a partir daí começa a surgir todos aquelas
dificuldades que todos nós sabemos, que gera a ansiedade. Que a ansiedade vai e gera as crises e vai entrando naquele ciclo que a gente muito comumente fala. Então, precisa, né, para que a gente controle essa emoção, para a gente controlar essa coisa que liga em nós, dá o starter de sensações negativas, ruins, que nos causam desequilíbrio, é preciso que antes nós controlemos o pensamento, que utilizemos de forma racional as nossas ideias, o que vem à nossa mente. E como seria isso? É tratar de forma direta, né, proativa, né, reagindo àquele pensamento negativo de forma racional. Como seria isso? Poxa vida, não é porque o vizinho teve uma síncope qualquer que eu vá ter. Não é porque lá no Afeganistão está tendo uma guerra que essa guerra vai chegar em mim. Não é porque, né, está uma pandemia generalizada de vírus, porque se eu tomar os cuidados devidos, a probabilidade de ele chegar em mim é pequena, é menor, não é? Então, são essas atitudes e pensamentos que vai dar esse controle a essa emoção em mim. Porque, na verdade, as emoções, elas começam sempre nos nossos pensamentos. Né? O direcionamento que nós dermos aos pensamentos é que nos vai causar essa emoção. Essa emoção vai nos causar medo. O medo vai causar um certo estresse, uma certa ansiedade. E a partir daí, vai desencadear tudo aquilo que nós todos conhecemos. Então, isso também para as coisas positivas, que muitas das vezes a gente entra no estado de êxtase tão grande, que quando a gente ouve uma notícia boa, uma notícia assim que nos eleva, que causa uma certa surpresa, também acontece, né? De a gente ter uma emoção forte e gera uma certa ansiedade e, por consequentemente, vai gerando outros sintomas. Então, o fio da questão aí, né? O fio desse novelo, o meio termo, é conter os pensamentos, saber direcionar os pensamentos de uma forma racional para poder, né, não deixar que as emoções extrapolem o limite, e essas emoções extrapolando aos limites, ela vai nos gerar uma certa ansiedade, que seria o estresse, né? E isso geraria os medos, que viria, consequentemente, aumentando a ansiedade, o estresse, e, por conseguinte, iria desencadear naquela enormidade de sintomas. Então, né, o próprio Buda já dizia, a gente ter o caminho do meio. O que é o caminho do meio? Nem tanto para o lado do excesso para o bem, nem tanto do excesso para o mal. É ter a racionalidade de escolher um caminho de equilíbrio. Não é isso? Então, o controle emocional é essa capacidade que nós temos de controlar em nós as emoções. Porque, e geralmente as emoções nos chegada, nos transmitida através dos pensamentos. Olha bem, quantas vezes nos nossos vídeos, nas nossas oportunidades de conversa, nós tivemos de falar, né, e a gente lê também, a gente observa isso nos vídeos, nas leituras, que o pensamento é a origem de tudo para o bem e de tudo para o mal. O equilíbrio estará na direção que nós dermos aos nossos pensamentos. Se eu deixar que um pensamento negativo permaneça por muito tempo na minha mente,
ele vai causar, né, uma emoção desequilibrante. Essa emoção desequilibrante vai gerar estresse, ansiedade. E quanto mais isso vai morejando em mim, vai ficando em mim, vai gerando medo e vai desencadear em tudo aquilo que nós sabemos muito bem onde vai parar. Que geralmente, para quem tem síndrome do pânico, vai desencadear lá naquelas crises, né? Que nos deixa totalmente fora de nós. Né? Então, é bom que a gente passe a observar isso. É bom que a gente comece a observar isso em nós. No controle dos nossos pensamentos, no controle das nossas emoções, está, no meu entendimento, na qualidade ou no caminho que nós damos ao que pensamos. Não deixar que esses pensamentos muito atordoantes, muito desequilibrantes, permaneçam conosco por muito tempo. Então é isso que eu tenho falar com relação ao controle emocional. Eu espero que eu tenha cumprido, né? Tenha respondido a contento a sugestão da nossa irmãzinha lá do Pernambuco, da Daniele. Se alguém tiver alguma outra pergunta, se eu puder responder, se eu não puder eu vou pesquisar, né? E seria até bom que isso permanecesse para a gente instigar o estudo também. À medida que vocês puderem, se gostarem, inscrevam, dê um like nos nossos vídeos, inscrevam no nosso canal, porque quanto mais pessoas chegarem, melhor será, né? Porque se alguém se sentir beneficiado pelos nossos vídeos, pelo conteúdo, outras talvez também estejam precisando, e quanto mais atingir, melhor ainda. Eu agradeço, espero que tenha atingido, assim, respondido, pelo menos em parte, o que nossa irmã lá do Pernambuco perguntou. Eu agradeço, até o próximo vídeo, se Deus quiser.